Olá, galerinha! Eu sou a professora Gigi e eu estou aqui hoje para ensinar matemática na prática. Isso mesmo, e a prática de hoje são as expressões numéricas com frações. E se esse vídeo te ajudar a ir nos seus estudos, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Então, bora lá para a gente ver na prática como calcular essas expressões com frações. A primeira coisa que nós precisamos identificar são as expressões numéricas. Quando que nós temos uma expressão numérica? Quando nós temos mais de uma operação. Então, nós podemos observar aqui nesses exemplos que aqui eu possuo uma multiplicação e uma divisão. Neste caso, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. E aqui uma divisão e uma subtração. Então, a gente vai resolver essas operações de acordo com a ordem que cada uma tem que ser resolvida. E também utilizando as regras para as contas, as operações com frações. Então, bora lá para a gente ver como funciona. Neste primeiro caso, nós temos a multiplicação e a divisão. Como entre a multiplicação e a divisão não existe prioridade de ter que fazer uma operação antes da outra, nós seguimos a ordem. Então, quem aparece primeiro, a operação que aparecer primeiro, é aquela que vai ser realizada primeiro. Neste caso aqui, a primeira operação é a de multiplicação. Então, eu tenho 2/7 vezes 3/2. Então, é esta multiplicação que eu vou realizar primeiro. Para realizar a multiplicação, a gente sabe que a regrinha é multiplica tudo em cima e multiplica tudo embaixo. Ou seja, 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui 7 vezes 2 vai dar 14. Feito isso, agora nós precisamos copiar o restante da expressão, que é aqui a divisão, por 1/2, e realizar a outra operação, que é a de divisão. Então, eu vou fazer aqui, a regrinha dos 2x. No final do vídeo, eu vou deixar uma indicação para que vocês assistam às aulas de cada uma das operações com frações, que eu acho que vai ajudar muito também. Então, bora lá. Aqui nós podemos usar a regra dos 2x, que é multiplicando na diagonal para poder formar 2x. Ou seja, 14 vezes 1, 14. Já temos o denominador. E aqui, 6 vezes 2, 12. Porém, o que acontece aqui? O resultado deu parcialmente, porque ainda não está terminado, 12/14. Porém, esta fração ela pode ser simplificada por 2, porque esses dois valores, tanto 12 quanto 14, possuem um divisor comum, que é o número 2. Feita esta divisão, nós vamos ter aqui 12 dividido por 2, que vai dar 6. E 14 dividido por 2, que vai dar 7. Sendo assim, o resultado desta expressão numérica vai ser 6/7. Molezinha? Tem que saber as regras, galera? Mas vamos lá, vamos devagarzinho que a gente vai pegando todos os segredinhos que a gente tem que realizar para poder conseguir resolver corretamente. Neste caso aqui, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. A gente sabe que a multiplicação ela tem prioridade. Eu tenho que multiplicar primeiro em uma expressão numérica. Porém, neste caso aqui, eu tenho esta subtração entre parênteses. No caso dos parênteses, eles têm prioridade, eles têm que ser resolvidos primeiro. Todas as operações que estiverem lá dentro têm que ser resolvidas antes de resolver as que estão fora. Então, aqui eu vou ter que fazer a subtração. A subtração entre fração, nós sabemos que tem dois métodos, o do MMC e o método da borboleta. O método da borboleta é um método mais prático. Então, neste caso aqui, como nós temos aí outra conta, depois é uma expressão, dá um pouquinho mais de trabalho, nós vamos primeiro resolver aqui e com o método da borboleta, que é formando uma borboletinha. Olha lá, galera. E aí, nós multiplicamos na diagonal. Então, vai ser 4 vezes 2, que vai dar 8. E 3 vezes 1, que vai dar 3. Como é uma subtração, faço o sinalzinho de menos aqui, vou subtrair. Ou seja, 8 menos 3 vai dar 5. E o denominador multiplica aqui embaixo também. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, vamos copiar aquilo que a gente não resolveu, que foi a multiplicação que estava fora dos parênteses. Então, eu vou ter aqui 1/3
vezes o resultado que deu dessa subtração com denominadores diferentes, que é 5 sextos. Então, aqui, ó, 5 sextos. Agora, é só realizar a regra da multiplicação. Então, vamos lá. Multiplica tudo em cima. Então, 1 vezes 5, 5. E multiplica tudo embaixo. 3 vezes 6, 18. E aí eu vou ter, como já está na forma irredutível, neste caso aqui, eu não preciso simplificar. Então, eu vou ter a fração como resultado 5/18. Deixa eu colocar aqui, vou apagar aqui para ficar bonitinho e vou colocar um pouquinho mais para cima, tá? Para eu poder colocar aqui o resultado do lado. Então, aqui 5 sextos e o resultado aqui 5/18. Bora para a próxima? Então, vamos lá. Agora, neste caso aqui, eu não tenho fração, vocês perceberam? Mas como a gente vai fazer operações entre frações, nós vamos transformar este número inteiro em fração e estes dois números mistos em fração imprópria. Como que eu percebo que este aqui é um número inteiro e estes dois aqui são números mistos? Muita gente confunde nesta hora. Por quê? Porque aqui não existe operação entre o número e a fração. Então, eu tenho um número misto. Este número misto ele está conectado com esta fração. Aqui é a mesma coisa. Agora, aqui não. Aqui eu tenho uma operação. Então, este 2 aqui, ele está sozinho. Então, ele é um 2 só. Então, ele é um número inteiro. Para transformar ele em fração, basta colocar o 1 embaixo. E aí, eu vou ter 2/1. Porque tanto faz eu ter 2/1 ou 2 inteiros. Porque 2 dividido por 1, a gente sabe que toda fração é uma divisão, vai ser o próprio 2, então não muda. Só vai ser conveniente eu deixar desta forma, porque nós vamos realizar operações com frações. E desta forma, eu tenho 2 frações, né? Na verdade, 3, porque esses 2 aqui a gente também vai transformar em fração. Então, olha lá. Então, aqui eu vou usar a regra, que também tem um videozinho que eu vou deixar na playlist aí no final do vídeo, para vocês assistirem de todas as operações com frações e de números mistos, para vocês, quem ainda está na dúvida aí, tirar as dúvidas. Então, olha lá. Como que eu transformo fração em número misto? Então, eu vou multiplicar embaixo do denominador para o número inteiro e o valor que der, eu vou adicionar. Então, eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Mais o número que está em cima, que é o numerador, que é 1. Então, eu vou ter aqui resultado 5, tá? Ou seja, por enquanto, a gente já tem 2 dividido por 1, né? Aqui 2/1, que a fração é uma divisão. Dividido, abre parêntese. Agora eu tenho 5 aqui no lugar desse. E eu copio o denominador, né? Porque ele continua dividido nas mesmas partes. A única diferença é que eu retirei uma parte maior, porque retirei o inteiro junto, né? Então, aqui eu vou ter 5 meios. Menos, copia a operação, e agora eu vou transformar este outro número misto em fração imprópria. Com a mesma regrinha, ó. Multiplica de cima para baixo, de baixo para cima, perdão. Então, olha lá, 3 vezes 1, 3, mais 1 igual a 4. Então, eu vou ter 4 no numerador, e vou apenas copiar o denominador, que é 3. Então, vai ficar desta forma. Agora sim eu posso resolver a minha expressão numérica com frações. Por quê? Porque agora tudo virou fração. Acabaram-se os números mistos, acabou o número inteiro e tudo agora está transformado em fração. Agora bora lá para a gente calcular. Então, primeira coisa, resolvo o que está dentro dos parênteses. Qual método? Eu aconselho o método da borboleta, porque o do MMC dá um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui a gente resolve aqui no lugarzinho mesmo, olha lá. Então, multiplica as diagonais. Quem tiver dúvida, não esquece. Final do vídeo, a playlist com as operações entre frações. Então, olha lá, 5 vezes 3 vai dar 15. E aqui, 2 vezes 4, 8. Menos, porque aqui é menos, né? No meio aqui é menos. Então, eu vou fazer 15 menos 8, que vai dar quanto? 7, galera. Então, olha lá. Então, eu já tenho, vou copiar aqui o que eu já tenho, ó, 2/1, dividido. Agora, aqui eu já tenho o numerador, que é 7. E o denominador? Multiplica só, né? Um pelo outro.
Então, 2 vezes 3, 6. E agora a gente vai fazer a divisão, que tem aquele método prático muito fácil, que é o método dos 2x. Então, olha lá. 7 vezes 1, 7. E aqui, 2 vezes 6, 12. Dá para simplificar, prof? Não dá. Então, deixa como está. 12 sétimos. Então, o resultado desta expressão numérica aqui é 12 sétimos. Molezinha, galera? Tá com dúvida ainda? Quer saber um pouco mais? Tá ali querendo aprender mais sobre as frações, as operações com frações? Clica aqui nesse vídeo que está aparecendo na tela, nessa playlist, que eu tenho certeza que vai ajudar você ainda mais nos seus estudos. E é isso. Beijos, até a próxima, galera. Tchau, tchau!